Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Está entrando no ar o programa do canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aí há 5 anos na plataforma e trazendo para você informações, muitas informações, principalmente sobre os livros apócrifos, tá bom pessoal? Bom, surgiu nessa semana aqui um assunto que talvez você seja relevante, você possa já ter ouvido falar. Eu vou trazer para você o conhecimento dos livros apócrifos sobre como era Adão, né? E a gente sempre afirma aqui que Adão ele não era semelhante a nós, né? Antes da queda, antes dele ter perdido a luz, como a gente presume. Eu vou trazer algumas informações muito importantes para vocês, tanto da pesquisa da inteligência artificial, do WhatsApp, como trazer os livros apócrifos para você e a Bíblia, normalmente, né? A Bíblia normal do João Ferreira de Almeida. No livro apócrifo, a gente já sabe que Adão ele era envolto de uma luz, né? Ele era, na verdade, o Adão ele não tinha esse corpo matéria, esse corpo carne, né, que nós temos hoje. E esse foi uma das maldições, ou a maldição de Adão, quando ele pecou, ele saiu do estado de luz para o estado da matéria. Tá vendo essa foto aqui que tá do meu lado aqui, ó, aqui em cima, ó? Olha aqui, ó, olha que interessante. Essa foto aqui mostra, deixa eu ficar menor aqui um pouquinho, mostra um corpo, teoricamente, não é o corpo de Adão, tá pessoal? E aqui vem fazendo a pergunta, por que o corpo de Adão era todo feito de unhas? Agora vamos a algumas informações importantes que talvez você não saiba e eu vou trazer para você em primeira mão. Quais são as únicas partes do corpo que mesmo depois, quando você morre, elas continuam crescendo? Você sabe qual é? Eu posso dizer, unhas e cabelos. Unhas e cabelos continuam crescendo mesmo depois que a pessoa morre, elas continuam através. Eu vou explicar para você porque a inteligência artificial me deu um dossiê completo. Então tá aqui. Teoricamente, os judeus, eles falam que o Adão, ele era tudo coberto de unhas. Nós pedimos uma imagem para a inteligência artificial, ela nos deu uma imagem, supostamente do Adão. A gente já sabe que Adão era da cor preta, tá pessoal? Adão era escuro. Adão era da cor da terra. Bom, tá aí essa foto, né? Que vocês vão ver aqui, um corpo coberto, um corpo brilhante, né? Provavelmente nessa forma, coberto por unhas. E no judaísmo eles falam que a unha, a gente não pode comer unha, né? Roer unha. Tem pessoas que têm essa mania, né? De roer unha. Você rói unha. A unha ela é a única parte, teoricamente, tá pessoal, espiritual, que permaneceu. Ela é diferente. Unha e cabelo é diferente. O cabelo funciona como receptor de energia. Então o corpo de Adão era coberto de pelos e unhas. Pelos porque o cabelo ele representa antena para captar a energia, porque nós somos bioenergéticos. E as unhas, que é para proteger o corpo de Adão, blindar o corpo de Adão contra todos os tipos, fungos, bactérias, né, todos esses tipos de vermes. Por isso que Adão, ele, assim que perdeu a luz, ou seja, perdeu essas unhas toda pelo corpo e esse brilho, automaticamente entraram 72 doenças no corpo dele, que os livros apócrifos falam sobre isso. Beleza? Então ele era brilhante. Adão supostamente era brilhante. Denilson, onde está essa informação? Eu vou trazer para você a informação. Deixa eu passar aqui para mostrar para você. Está nesse livro aqui, ó. Nesse livro, o primeiro livro de Adão e Eva. Tá vendo aqui? O primeiro livro de Adão e Eva. Eu coloco bem grande aqui para você ver. Vou me diminuir. Que eu trago para você. E essa Bíblia aqui, gente. Presta atenção. Olha o galo cantando aí. Estou fazendo de madrugada. São quase 5 horas da manhã. Esse livro aqui, perdão, você pode obter ele, cara. É 0800, você vai aí no Google,
coloca assim, ó, Bíblia Apócrifa grátis em PDF. Aí você vai baixar essa Bíblia, fazer um download e baixar essa Bíblia para você confirmar. Então, no primeiro livro de Adão e Eva, aqui, ó, no primeiro livro de Adão e Eva, nessa página aqui, vamos ver, no capítulo 3, ó, capítulo 2, na verdade, olha só o que vem dizendo lá. Isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Está no livro, primeiro livro de Adão e Eva, livro apócrifo, ó. Porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza, ó, aqui embaixo, ó, luminosa, e não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Então Adão não tocava na terra. Adão andava no paraíso como uma espécie de observador. Ele observava a natureza, porque ele se alimentava da energia. Ele não tocava na relva. Ele só passou a tocar na relva depois do pecado. E qual foi o pecado? Algo que ele fez, que não foi uma maçã, tá, pessoal? Isso é história da carochinha, que ele comeu e nos trouxe para esse corpo, né? Essa prisão que nós temos. Porque nós somos energia, pessoal. Todos nós somos energia. Você há de convir que agora está vindo uma série de informações aí sobre como você aumentar essa energia do seu corpo, como você combater a oxidação das células e como você modificar, te fazer um super-homem e uma super-mulher. Aqui, ó. E porque eu trouxe na página, no capítulo 2, eu trouxe essa aqui, mas tem mais, ó. No capítulo, vamos ver aqui, na página 18, tá dizendo aqui, ó, mais uma vez falando, ó, o Adão, ele começou a reclamar, cara. Depois que ele caiu, depois que ele perdeu essa proteção, ele começou a reclamar aí, ó. Vontade até que saíste do jardim ao qual eu vos havia colocado. Então, Yahushua, do qual nós professamos e falamos que não é Jesus, Jesus é um nome fictício, é um nome mentiroso. Yahushua disse para Adão, Adão, você saiu por vontade própria. Mais uma vez, é o livre-arbítrio, pessoal. É liberdade para você decidir. Agora você já tem a liberdade. Por exemplo, agora eu estou falando sobre... Falei para você sobre Yahushua, né? Eu estou com o apócrifo aqui na mão, tá? Para mostrar para você que a gente não está aleatoriamente. Eu estava ontem de madrugada, na verdade eu estava de madrugada pensando, meditando, e me veio essa informação que eu vi um rabino, um rabino judeu falando sobre a unha, né? Só que eles têm essa tradição. Já vou falar para vocês sobre unhas e cabelo, né? Essa tradição que o judeu tem de não cortar o cabelo, né? Não fazer a barba e não cortou o cabelo. Não é, a gente já sabe que não é por religiosidade, e sim por conexão. Conexão. A conexão entre nós e a natureza dar-se-ia pelo cabelo, e a unha era o único elemento celestial o único elemento que não sofreu a mutação. Pode ver que a unha é diferente da carne. A unha é o único elemento diferente do restante do corpo. O único que se manteve de uma forma espiritual, a unha. Tá bom, pessoal? Inclusive, eu vou trazer alguns relatos para vocês aqui sobre a unha. Ó, essa Bíblia aqui é uma Bíblia diferente, tá? Ela não é uma Bíblia igual a do João Ferreira de Almeida, que muitos têm, né? Que tem ela em casa. Eu sei que vocês têm Bíblia em casa. Mas aqui nessa Bíblia, ó, olha que coisa interessante. Nessa Bíblia aqui, que ela não está se reproduzindo mais, essa Bíblia, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. E eu sempre trago para vocês isso aqui, ó. Esse é uma nova religião. Vocês fazem parte de alguma igreja, vocês seguem algum pastor. Eu sigo um pastor, o nome dele é Yahushua, e ele não tem templo, ele não pede teu dízimo, ele não pede para você fazer jejum, ele só apenas pede que você o receba, que você o aceite, que você pratique a obra de Deus, né? Vou falar Deus como você entende, que o nome do nosso Pai é Yahu, que você faça o bem, que você ajude o próximo, que você pense só em coisas boas, que você não pense em destruir o ser humano, a maldade que está havendo no mundo agora. E ele disse, aquele que crê em mim que é no meu nome, agora nós temos o nome dele, você só tem hoje o nome dele. Se você crê no nome dele, assim como ele falou para Adão, Adão, olha, eu depois de 5 dias e meio virei. 5 dias, 5.500 anos.
E ele veio, como ele prometeu a Adão. E ele prometeu voltar. E ele vai voltar. Mas aqueles que aceitarem o meu nome, não é batizar nas águas, não é participar de Santa Ceia, é aceitar o nome dele, pessoal. O nome dele não tem nada a ver com homossexualismo, com você que é beberrão, que você que bebe. Não tem nada a ver com esses dogmas criados pelas religiões. É você reconhecer que só ele pode salvar a sua alma e levar a sua alma para o lugar onde o nosso pai Adão está, que é o paraíso. Ok? Beleza? Vamos lá. Esse vídeo é rápido e é didático para poder te ajudar nessa caminhada. Lembrando que hoje nós não temos live, mas amanhã nós teremos a nossa live, tá bom, pessoal? E eu quero convidar você a participar dessa nossa live, que está sendo cada vez mais legal essas lives, tá bom? Aí ele falou assim, ó, olha o que ele falou para Adão. Deixa eu diminuir aqui. Saíste do jardim, e o Adão que pediu, o Adão que pecou. Não foi o pai que pegou Adão pela mão e falou assim, vai lá, come da árvore proibida. Não, foi Adão que tocou e comeu isso, e ele pecou ciente. Assim como você. Eu estou falando agora para você que o nome do Salvador não é Jesus. Não é Yeshua, não é Adonai, não é Elohim, não é El Shaddai, não é Javé, não é Gadu, não é Oxalá. O nome do Pai é Yahu. Yahu, tá vendo? Yahu aqui, ó, Yeshua. Shua em hebraico quer dizer, em aramaico quer dizer salvação. E por vossa própria livre vontade desobedeceste por causa do vosso desejo de divindade. Até hoje, o homem quer ser divino. Você viu o que o homem está querendo fazer? O homem já mexe no tempo, as antenas Harp, tá aí o exemplo para vocês que fazem chuva, tornado. O homem quer ressuscitar mortos. O homem quer fazer, né, o CERN, o acelerador de partícula. O homem quer ser Deus. É isso que Adão queria, quer ser Deus. O Adão, ele tinha uma natureza divina, mas ele não era Deus. E por isso que os anjos caídos foram banidos, porque eles queriam ser maior do que o pai. E o Adão queria se meter nessa seara aí. Depois ele se arrependeu. Mas já era tarde, ele provou do fruto do conhecimento. É como se uma pessoa saísse do estado de inocência para um estado, quando você é uma pessoa inocente, quando você é uma pessoa que já sabe da verdade. E Adão passou a conhecer da verdade. Ele falou, ó, desobedeceste por causa do vosso desejo de divindade, grandiosidade de condição sublime, tal qual eu vos privei. Olha aqui, ó, porque que ele privou o Adão de uma natureza luminosa. Tá vendo aqui? Eu vos privei de uma natureza luminosa. Então, essa luz que nós temos, você tem, eu tenho, essa energia na alma, essa luz era fora do corpo. E os receptores eram a unha, segundo essas informações. Nosso corpo era coberto desse receptor. Todo coberto. Ou seja, Adão era todo coberto desse material que compõe a unha. E ele brilhava. Brilhava mais do que o sol. Olha só. E aí, por causa da condição dele querer ser e querer saber tudo que o pai... E o homem continua assim hoje, tá? Tem gente aí, por exemplo, que está nos grupos. Ah, mas por que Deus... Quem é o pai e a mãe de Deus? Por que ele expulsou o diabo lá de cima, sabe? Tem pessoas que querem saber o motivo pela qual... sabe, tem coisas, gente, que são pra gente, tem coisas que não é, pô. Tem coisas que ele revelou, ele é pai, é como você não tem que dar satisfação. Se você é um chefe de família, você não tem que ficar dando satisfação de tudo que você faz. Você faz, depois você mostra um exemplo, ó. Foi isso, a mesma coisa o nosso pai. Fez Adão e falou, ó, só não toca naquela árvore. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Vai morrer como? Ele morreu na mesma hora? Não, ele não morreu. Inclusive até o diabo usa isso aí. Ele não morreu. Tem pessoas dizendo na internet, ah, mas Deus mandou Adão não tocar na árvore, no dia que ele tocasse ele ia morrer. Ele morreu. Só que ele morreu espiritualmente. Ele perdeu o brilho, ele perdeu a luz. É como uma pessoa ficar nas trevas. Quando você não está com a árvore da vida que é Yahushua, você está nas trevas. Aí, ó. Na qual estáveis, então eu vos fiz sair do jardim
para essa terra rude, cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesses desobedecido o meu mandamento, tivesse guardado a minha lei, não tivesse comido o fruto da árvore do qual vos disse que não vos aproximasse, e havia árvores frutíferas aí melhores do que aquela. Então não tinha só aquela fruta proibida ali no meio do jardim. É claro que a gente está dizendo aqui que era um fruto, mas não diz que é maçã, tá, pessoal? Era um fruto naturalmente naquele momento, aquele fruto que ele não podia tocar ali, naquela árvore específica. Uns dizem que é sexo, outros dizem que é um montão de coisa. E a gente está dizendo o seguinte, vamos falar pelo modo mercaico, era o fruto que ele deveria trocar. Olha aí, ó. Por isso que ele perdeu aquela natureza numerosa. Tem mais. Olha aí, ó. Então Deus, o Senhor, disse a Adão, quando tu eras obediente a mim, várias passagens, pessoal, olha, está na página, deixa eu ver a página aqui embaixo, aqui, ó, está na página 24, ó. Olha o que Deus, né? Deus falou para Adão, olha. Então Deus, o Senhor, disse a Adão, quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa. Entendeu? E por essa razão, podias ver coisas muito distantes. Olha, nossa visão ficou limitada. Você sabia? Que a gente, então, naturalmente, ele poderia ter tipo uma visão das coisas futuras. Que coisa, hein? Tudo porque Adão desobedeceu ao pai e se tornou igual o anjo caído, o anjo pervertido. Bom, para correr agora, para a gente não ficar com muito, olha só, gente, ó, no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 27, o versículo 26. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Aqui está dizendo que é o esqueleto? Não. Essa parte aqui, ela não deveria ser acabar, tá, pessoal? O pai, quando criou a gente, criou esse corpo aqui para ser eterno. O que faz esse corpo ser destruído? O que destrói o corpo? A oxidação das células, não é isso? As pessoas envelhecem. Então, o corpo não envelhecia. Dentro daquela armadura que eu estou falando para você da unha, o corpo não envelhecia. O corpo estava protegido. O corpo não estava exposto. Nós estamos expostos. Nosso corpo, se você pensa que a sua pele é segura, sua pele, se você colocar um microscópio aqui, se você ampliar, você vai ver que ela é toda aberta. Nós somos cobertos de pelo, o pelo serve para nos proteger e serve para transmitir eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo é que destrói os vírus, os bacilos e os vermes, eles entram através das nossas mãos, do ar e da boca, e ele vai para dentro da gente. Por isso que você vê inúmeras pessoas morrendo de câncer, morrendo de doenças do gastrointestinal, morrendo de doenças do coração, por causa das bactérias, dos vírus, dos fungos, que não deveria entrar no corpo do ser humano por causa de Adão. Aí, eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, ó. Eu perguntei para ela assim, segundo informações de Adão, o corpo de Adão, depois da queda, antes da queda, era coberto por uma espécie de unha, que o tornava o corpo dele diferente do nosso. Aí, ó. A inteligência falou assim, essa é uma referência interessante. A ideia de que o corpo de Adão, antes da queda, era coberto por uma espécie de revestimento ou unha, é uma interpretação baseada em algumas fontes bíblicas tradicionais. Então está dizendo aqui que não é 100% assertiva. Uma das fontes pode estar relacionada à ideia do livro de Jó, no capítulo 19, versículo 26, que eu li agora. E depois as minhas unhas, da minha pele, verei a Deus. Então, assim, depois da minha pele, verei a Deus. Na Jó 19, 26. E alguns intérpretes entenderam que a pele mencionada aqui se refere a um revestimento ou uma cobertura que Adão tinha antes da queda. Outra fonte que pode estar relacionado, né, deve estar relacionada a essa ideia, é o Talmud, um exemplo rabínico que contém interpretação e discussões sobre a Torá. No Talmud, há uma passagem que descreve que Adão como tendo uma pele de luz, ou um revestimento de luz antes da queda, que está ligado à unha, né? Essa ideia também é mencionada em alguns textos apócrifos. O livro de Enoque descreve Adão como tendo uma pele de luz,
que o tornava semelhante aos anjos. Está no livro de Enoque 69:11. É importante notar que essas fontes não são necessariamente histórica ou científica, mas sim teológica e interpretativa. Além disso, a ideia de que Adão tinha um revestimento, uma cobertura especial antes da queda não é universalmente aceita entre estudiosos e teólogos. Aí vem mais aqui a última informação que ele tem. Assim, a ideia de Adão, de que tinha um revestimento e cobertura, ela é baseada em várias interpretações de textos bíblicos tradicionais. Aqui estão algumas das principais fontes. Livro de Jó, Talmúdio, enfim. E aqui, para terminar, a implicação teológica disso tudo tem o seguinte: imortalidade, a ideia de que Adão tinha um revestimento ou cobertura especial que sugere que ele era imortal antes da queda. Isso implica que a morte e a corrupção são consequências do pecado e da queda. Natureza humana. A ideia de que Adão tinha um revestimento ou cobertura especial sugere que a natureza humana foi alterada pela queda. É o que eu sempre falo para você. Na queda se alterou todo o sistema do ser humano. A desobediência fez com que o ser humano caísse. Então, Adão tinha um revestimento, uma cobertura especial, que também sugere que a natureza humana foi alterada pela queda. Isso implica que a humanidade atual é diferente da humanidade original. A ideia de que Adão tinha, na salvação, a ideia de que Adão tinha um revestimento, uma cobertura especial, também tem implicações para a salvação. Se a humanidade original era imortal e perfeita, então a salvação, eu vou colocar essa informação na íntegra. Deixa eu sair aqui desse site e lá no metaverso, né, lá no metaverso, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Eu saí um pouco aí do AI, mas eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar, né? Espero que eu volte. Então aqui eu tenho metaverso. Beleza. Aqui tem as perguntas que eu fiz para metaverso. Deixa eu completar essa frase, né? Tá aqui a principal de Adão, que vocês podem pesquisar aí, tá, pessoal? Só estou dando só um parecer para vocês, que vocês podem pesquisar. Bom, essa ideia também mencionada de textos do livros apócrifos, que é importante notar. Aí, a ideia de que Adão tinha um revestimento ou cobertura especial antes da queda é baseada em várias interpretações de textos bíblicos e tradicionais. Aqui estão as principais: livro de Jó, vamos botar aqui, o livro de Enoque e Misdrade, uma coleção de interpretação rabínica da Torá. Contém passagens que descrevem que Adão tinha uma pele de luz, ok? No entanto, se a inteligência artificial falando, é importante notar que essas fontes não são necessariamente histórica ou científica, para você entender. Aí, vamos explorar as implicações teológicas e as criaturas e as críticas à ideia de que Adão tinha um revestimento, uma cobertura especial. Estou mostrando para vocês que existe conversas sobre isso, mas que teoricamente Adão teria. Nós temos unha, né, pessoal? Essa unha aqui já é uma realidade, isso não é história, isso é uma realidade. Tem uma parte aqui que vem falar que provavelmente teria que, como seria o corpo de Adão, né? Esse Adão que a inteligência artificial criou, né? Aqui o outro tipo, né? Que ele seria várias unhas cobrindo o corpo dele. Aí é mais uma coisa mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que por aqui já chega. Vamos voltar lá pro Adão. Vamos voltar pro Adão e terminar essa nossa live. Vou terminar essa nossa live mostrando para vocês, né? Aqui o corpo de Adão, né? Esse corpo que teoricamente da pessoa era coberto de unhas. Então nós falamos aqui para todos vocês que a unha, ela é a única parte do corpo e o cabelo que cresce mesmo depois quando você morre. Gostou do assunto? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. O nome desse canal é DRM Rodrigues. Deixa o seu like. DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos, e até qualquer momento aqui no nosso canal. Tchau, pessoal. Um bom dia para todos vocês. Tchau.